Capítulo 16. Os fariseus e saduceus se aproximaram de Jesus e, para tentá-lo, pediram que mostrasse para eles um sinal do céu. Jesus, porém, respondeu: Ao pôr do sol vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã: hoje vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem prever o tempo, mas não são capazes de interpretar os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e foi embora. Quando atravessaram para o outro lado do mar, os discípulos se esqueceram de levar pães. Então Jesus disse: Prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos pensavam consigo mesmos: é porque não trouxemos pães. Mas Jesus percebeu e perguntou: Por que vocês estão pensando na falta de pães, homens de pouca fé? Vocês ainda não compreendem, nem mesmo se lembram dos 5 pães para 5.000 homens. E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para 4.000 homens. E quantos cestos vocês recolheram? Como é que não compreendem que eu não estava falando de pão com vocês? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles perceberam que Jesus não tinha falado para tomar cuidado com o fermento de pão, mas com o ensinamento dos fariseus e saduceus. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: Você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então Pedro levou Jesus para um lado e o repreendeu, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Fique longe de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então Jesus disse: AOS, discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que um homem pode dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a própria conduta. Eu garanto a vocês, alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com o seu reino. Capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso, lhes apareceram Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz. Quando ouviram isso,
Os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: "Levantem-se e não tenham medo." Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: "Não contem a ninguém essa visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos." Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: "O que querem dizer os doutores da lei quando falam que Elias deve vir antes?" Jesus respondeu: "Elias vem para colocar tudo em ordem, mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram. Fizeram com ele tudo o que quiseram, e o Filho do Homem será maltratado por eles do mesmo modo." Então os discípulos compreenderam que Jesus falava de João Batista. Eles foram em direção à multidão. Um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: "Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo." Jesus respondeu: "Gente sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui." Então Jesus ordenou, e o demônio saiu. E na mesma hora, o menino ficou curado. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram em particular: "Por que nós não conseguimos expulsar o demônio?" Jesus respondeu: "É porque vocês não têm bastante fé. Eu garanto a vocês, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, podem dizer a esta montanha: vá daqui para lá, e ela irá. E nada será impossível para vocês. Somente oração e jejum podem expulsar esse tipo de demônio." Quando os discípulos estavam reunidos na Galileia, Jesus disse para eles: "O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará." E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais do imposto do templo foram a Pedro e perguntaram: "O mestre de vocês não paga o imposto do templo?" Pedro respondeu: "Paga sim." Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: "O que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra recebem taxas ou impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros?" Pedro respondeu: "Dos estrangeiros." Então Jesus disse: "Isso quer dizer que os filhos não precisam pagar, mas para não provocar escândalo, vá ao mar e jogue o anzol. Na boca do primeiro peixe que você pegar, vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto. Pegue-o e pague por mim e por você." Capítulo 18. Naquele momento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: "Quem é o maior no reino do céu?" Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: "Eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Quem se abaixa e se torna como essa criança, esse é o maior no reino do céu. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Quem escandalizar um desses pequeninos que acreditam em mim, melhor seria para ele pendurar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai do homem que causa escândalo. Se a sua mão ou o seu pé é ocasião de escândalo para você, corte-o e jogue-o para longe de você. É melhor para você entrar para a vida sem uma das mãos, ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos ou os dois pés, e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho é ocasião de escândalo para você, arranque-o e jogue-o para longe de você. É melhor para você entrar para a vida com um olho só, do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno de fogo. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo a vocês, os anjos deles no céu estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, será que ele não vai deixar as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Eu garanto a vocês, quando ele a encontra,
fica muito mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho seu irmão. Se ele não lhe der ouvidos, tome com você mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso ele não dê ouvidos, comunique à igreja. Se nem mesmo à igreja ele der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. Eu lhes garanto, tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. E lhes digo ainda mais: se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, ajoelhado, suplicava: Dê-me um prazo, e eu lhe pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair daí, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas de prata. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague logo o que me deve. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dê-me um prazo e eu pagarei a você. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. O patrão mandou chamar o empregado e lhe disse: Empregado miserável, eu lhe perdoei toda a sua dívida porque você me suplicou. E você não devia também ter compaixão do seu companheiro, como eu tive de você? O patrão indignou-se e mandou entregar esse empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que fará com vocês o meu Pai que está no céu, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão.